Estamos aqui, Miriam e eu, para trazer a palavra de hoje, tratando um pouco de família, que é o que nós tratamos e tentamos aprender e aprender juntos com todos. Amém? Gostaria de começar orando. Amém? Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, meu Pai, que a Tua presença aumente em nós, neste lugar, neste ambiente, meu Pai. Que seja apenas o que o Senhor quiser. Que seja o Teu Espírito nos guiando sempre, meu Pai. Trazendo o ensinamento para nós e para todas essas famílias, daqueles que estão nos ouvindo. E mesmo os que não estão nos ouvindo, eu sei que serão alcançados também. Que aqueles que ouvirem conduzirão também um pouco mais do que o Senhor quer para nossas famílias e para Santa Helena. Amém? Gostaria de compartilhar 2 versículos que está em Provérbios, capítulo 15, versículo 22 e 23. Amém? Onde não existem conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Expressar a própria opinião é motivo de alegria, e como faz bem o conselho certo na hora necessária. Iremos falar um pouco do quão bom é o conselho da nossa primeira conselheira, que é a esposa. E vivemos num mundo, infelizmente, no qual é machista, que tomam decisões sozinhos e às vezes não acertadas por não ouvir o conselho de suas esposas. Então gostaria de refletir um pouco a respeito disso, né? De poder honrar a esposa. De que maneira? É honrar, é prestigiar a sua esposa. É naqueles momentos das decisões, né, que a mulher sempre gosta de escolher para onde vamos passar as férias, para onde vamos viajar, se dá para ir nesse mês, se é no final de semana. E nós apenas decidimos sozinhos, porque a gente só olha para o financeiro. Queremos ver o que é mais econômico e logo alegamos por conta da crise e sempre deixamos ela de lado. E ela vai para essas férias, ela vai para esse passeio, ela compra algo para dentro de casa, mas talvez não realizada, porque ela sonhou em trazer algo para dentro de casa, um móvel, um eletrodoméstico, ou ela queria ir para a praia e não, sei lá, para a beira do rio, porque para a beira do rio era mais econômico, né? Aí o homem foi para a beira do rio e ela queria ir para a praia. Amém? Então, eu queria que nós, homens, refletíssemos e parássemos para ouvir o que a esposa tem para dizer. Amém? Amém, igreja. Eu estou muito feliz de poder compartilhar daquilo que o nosso Pai tem compartilhado conosco, principalmente nesses dias onde nós estamos olhando o mundo totalmente confinado. Eu jamais imaginei que eu veria o mundo dessa forma, porque nós vivemos em um mundo capitalista e nós sabemos que o capitalismo ele se sustenta, né, do mercado de trabalho. Então, o normal seria que as pessoas estivessem na rua, estivessem no trabalho, que os pais de família estivessem fora, que as mães que trabalham fora estivessem fora também, os filhos em seus cursos, escolas, enfim, que o mundo corporativo que nós conhecemos estivesse como um trem-bala, como sempre esteve. Mas aí, o que acontece? Cai uma bomba sobre o mundo, né? Cai uma verdadeira bomba em forma de vírus e ele faz com que as pessoas elas se encavernem dentro das suas próprias casas, elas fiquem presas na sua própria casa. Mas como viver dentro de uma casa onde eu só durmo, né? E o meu dia, na verdade, o meu lar, eu estava sendo o meu trabalho.
e não a minha verdadeira casa, onde moram os meus filhos, a minha mulher, o meu esposo, os meus filhos, né? E Deus, ele fez a gente refletir muito acerca dessas coisas nos últimos tempos. Eu acredito que o mundo nunca mais vai ser o mesmo após o que estamos vivendo hoje no ano de 2020. Eu acredito que nós chegaremos no final de 2020 e 2021 com uma mentalidade totalmente renovada. Pelo menos eu acredito que na minha casa nós teremos isso. E creio também que na casa de todos aqueles que têm buscado a Deus nesses dias, com certeza também haverá algo diferente, algo novo, tá? E para refletir acerca disso, eu peço aos amados que abram suas Bíblias. Gente, a luz da câmera de Jesaías está quase me deixando cega. Pegam suas Bíblias e abrem 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, como sendo coerdeira da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Amém? Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com conhecimento. Na Bíblia de Ailson, nós temos uma outra tradução: viva com ela a vida cotidiana. E o que é viver a vida cotidiana? Porque Deus especificamente traz uma mensagem sobre a vida cotidiana de um casal, de uma família. Por que Ele nos chama a atenção para isso? Porque, como eu acabei de falar, nós principalmente do século XXI, nós estamos em um trem-bala corporativo. Tá? Onde dificilmente nós encontramos um pai de família em casa ou uma mãe que trabalha fora tanto tempo em casa, né? Então, por que ele faz esse chamamento para nós? Porque o que nós mais encontramos hoje, como a Ailson falou, no mundo é o machismo, onde homens pensem que só as mulheres devem ficar nos afazeres de casa, na educação do filho, nas preocupações, nas dores da família. Então, essas são coisas que eles dizem que são devidas da mulher. E, na verdade, a palavra ela aqui nos revela que não. Que essa não é a vida que Cristo quis para a família. Ele queria que todos vivessem em unidade. E por que tenho que coabitar com a minha esposa, viver a vida cotidiana? Amados, a vida cotidiana de um casal, ela não começa só a partir das 22 horas, quando o casal entra no quarto e os filhos nos seus quartos, não. A vida cotidiana, ela começa desde a hora em que você acorda. Se você analisar, quando a mulher acorda, ela acorda, vai lá, faz suas orações, suas petições, e logo após ela começa a rotina de vida da casa dela. Ela acorda os seus filhos, ela passa o café, ela arruma a mesa para a família, ela já vai se preocupar com o almoço da família, com os lanches das crianças, enfim, ela tem uma rotina de vida. E é muito difícil nós encontrarmos os homens nessa mesma rotina na qual as mulheres se encontram, não é verdade? Então, por que Cristo quis chamar os homens para isso? Porque Ele quis dizer aos homens que essa vida, ela não só pertence às mulheres, pertence a todos que estão naquela casa. A palavra coabitar, em vários textos bíblicos, vai falar sobre a relação do casal, a relação sexual do casal. Mas também ela vai nos trazer outra clareza. Coabitar é estar junto ali, né? É habitar junto, ou seja, no mesmo lugar. Então, se eu moro no mesmo lugar que a minha esposa, que meu esposo, o normal seria que eu também tivesse as mesmas preocupações que o meu cônjuge pelo meu lar. Será que os meus filhos estão recebendo a atenção devida que eles merecem? Será que eu estou gastando tempo de qualidade, que seja 15, 20 minutos, não importa, mas esse tempo que eu estou gastando com eles é de qualidade, tentando saber os anseios dos meus filhos, os sonhos, o que eles pensaram durante o dia ou naquele momento, uma descoberta que ele tenha feito, né? Até da palavrinha, eu nunca esqueço quando meu filho descobriu que ele conseguia falar o nome dele Pedro, né? Ou seja, colocando R. Então ali para ele foi uma descoberta sensacional, né? Então esses momentos eles são únicos, tá? E que dificilmente um pai, quando não para viver esse momento, ele vai viver novamente.
ele vai ser perdido na sua rotina. Ele vai ser perdido no seu dia a dia. E os anseios da sua esposa, você tem vivido os anseios dela? Você tem se preocupado como ela tem estado? Como está o emocional dela diante de tudo que ela está vivendo? Como é que está a vida dela no dia a dia com os filhos dentro de casa agora que ela tem que cuidar somente dos filhos? E é uma pergunta que vai ser feita hoje, mas já podia ter sido feita há muito tempo atrás, né? Mas o que Deus nos chama nesses dias é justamente para isso. É para nos dizer que Ele está nos dando tempo, e esse tempo ele tem que ser gasto com qualidade, né? Eu sei que nós gostamos de Netflix, nós gostamos de Uno, nós gostamos de lavar o nosso carro, enfim, nós gostamos de fazer qualquer coisa, tá? Mas uma das coisas que menos se gosta de fazer dentro de casa é conversar com os familiares que estão ali. Vocês sabiam disso? Porque se for um filho fazendo milhões de perguntas, a mãe fica impaciente, o pai se estressa logo porque não vai conseguir ouvir o que está se passando na TV ou um vídeo engraçado que ele está vendo no celular dele. E a mãe porque a comida vai queimar, enfim. Existem mil coisas que nos levam e nos tiram do foco do que realmente é importante. Homens precisam entender que é importante a presença dele, é estar em casa, mas mais importante do que ele estar em casa é ele ser presente em casa, como pai, como esposo, como esposa, né? É muito importante que nós estejamos presentes de corpo e de alma nesses dias, cuidando dos anseios daqueles que moram conosco. Porque quando passar tudo isso aqui que nós estamos vivendo, a gente vai com certeza levar boas recordações, bons momentos, que a gente vai poder compartilhar com pessoas de trabalho, pessoas que a gente encontra no supermercado, que está passando por um momento difícil. Alguma coisa que nós aprendemos em casa, nós vamos conseguir levar, né? Então, coabitar não é só ajudar nas tarefas, você precisa sim ajudar a sua esposa, o seu cônjuge nas tarefas. Eu falo cônjuge porque tem mulheres que elas quase não sabem fazer quase nada dentro de casa. Infelizmente ainda existem essas mulheres, né? Mas é muito normal, porque elas não foram habituadas a isso. Nem estou as condenando por isso. Estou apenas dizendo que existem mulheres que não sabem fazer todos os afazeres de casa, mas nunca é tarde para aprender. Assim como tem homens que não sabem lavar uma panela, que não sabem cozinhar o arroz, que não sabem lavar o banheiro, mas eu acredito que agora você está tendo tempo suficiente, você pode aprender a fazer tudo isso. Seja bem-vindo ao mundo corporativo do lar. Amém? E tão certo disso que a palavra de Deus nos ensina, né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque lá em Jó 37:7 diz o seguinte, que Deus paralisa o trabalho de cada ser humano, a fim de que todos os que Ele criou sejam tomados de grande amor e respeito. Então parece que o mundo estava desengrenando. E Deus disse, espera aí um pouco, deixa eu ajustar as coisas. Se vocês não querem parar, eu vou pará-los. Se vocês não querem ir para casa, eu vou colocá-los dentro de casa. Se vocês não têm mais tempo para a família, para filhos, para o lar, eu darei tempo a vocês. E vocês estarão dentro de casa, conhecendo ainda mais seus filhos, um cônjuge conhecendo um ao outro, conhecendo os vizinhos. Porque aqui em Santa Helena, eu moro em Queimadas, a gente conhece todo mundo, porque a gente se criou junto. A gente é amigo de infância, a gente conhece os idosos, conhece os de meia idade, conhece as crianças que estão nascendo. Mas em grandes centros, as pessoas moram em apartamento ou em condomínios, ninguém conhece ninguém. Alguns dão bom dia, ou boa noite, boa tarde por educação. Os que têm educação. Não os que estudaram, os que têm educação, que têm cultura. Então Deus interviu. Sei que tem muita gente reclamando, eu trabalho com comércio, acabo me lamentando de vez em quando também. Mas aí eu paro e reflito que nada do que acontece é sem a permissão de Deus. A palavra dele diz que não cairás uma folha seca da árvore
sem que seja a permissão dele. O vento não soprará sem a permissão dele. Então, infelizmente, nós precisávamos de algo desse tipo. Algo que nos colocasse medo, que nos colocasse pavor. E Deus assim fez. Para que possamos ir para nossas casas, o cultuamos em família, o culto doméstico, o culto familiar, onde o filho tem uma oportunidade, onde a esposa tem uma oportunidade, onde todos têm a oportunidade de ministrar, de louvar o nome do Senhor. De se conhecer. Amém? Dando honra. A palavra foi muito enfática quando dando honra à mulher como vaso mais frágil. Quando Deus ele criou o homem e a mulher, ele fez cada um com suas características naturais, tá? E uma das características da mulher é a vulnerabilidade. A mulher ela é muito frágil, ela é muito mais emotiva, ela é muito mais perceptiva às coisas do que está acontecendo dentro de casa. Enfim, ela tem o que nós chamamos de sexto sentido, né? Mas não temos, gente, não existe o sexto sentido, não é nada disso, é apenas fragilidade. A mulher ela é muito emocional. E quando nós falamos em honra, nós falamos de uma pessoa que precisa ser vista, precisa ser lembrada, tá? Não só como a mulher que arruma a sua casa, não só como a mulher que faz a sua comida, como a mulher que cuida dos seus filhos, que trata bem a sogra, a sua mãe no caso, não. Mas como uma amiga que está do seu lado, uma auxiliadora, como a Ilse falou no texto, uma conselheira, tá? A mulher ela foi colocada não atrás do homem, né, e nem à frente do homem. Ela foi colocada por Deus ao lado do homem, para que eles andassem lado a lado em um só propósito. Como eu devo me comportar em relação à minha mulher, né? A gente deve se fazer essa pergunta, os homens principalmente. Ame-a como Cristo amou a igreja. Essa é a referência que ele faz em Efésios 5. Ame a vossa esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo, ele não desrespeita a igreja, ele não desonra, ele não desconfia. Ele teria todos os motivos para ele nem olhar mais para essa esposa. Mas não, todos os dias ele deposita algo novo nela. Porque ele acredita que dela sairá o melhor para ele, né? Então ele está adornando, ele está preparando. Como você tem tratado a sua esposa? Você tem tratado ela como Cristo tratou a igreja, como Ele trata a igreja? Ela tem sido o vaso frágil, reconhecido da sua casa? Lá em Provérbios 31 diz que a mulher ela é uma pedra rara, né? Ela é uma coisa rara. Gente, uma coisa rara, nós conhecemos muitos, mas normalmente se falar de uma pedra rara, nós vamos logo pensar em um diamante. Todos pensam em um diamante, porque é uma das pedras mais raras do mundo e mais cara também, né? E como você acha que Deus, aliás, o que você acha que Deus pensa de você, vendo você tratar a sua esposa, né? Essa deveria ser a pergunta de uma esposa e também a de um esposo. Como será que Deus está me vendo? Qual a forma, aliás, que Deus está me vendo pelo tratamento que dou ao meu cônjuge? Porque a joia rara que está ao seu lado é filha de Deus. Ela é filha do grande rei, não se esqueça disso. Você não tem qualquer mulher do seu lado. Você tem a filha de Deus. Você não tem qualquer homem do seu lado. Você tem o filho de Deus. Essa deve ser a nossa mentalidade. Ou seja, ao meu lado tem um príncipe. Ao meu lado há uma princesa. E como eu trato uma princesa? A palavra honra, ela nos ensina muito, né? Imagine, um pai olha para uma filha sempre como uma princesa. Imagine o genro dele batendo na filha dele, um final de semana, arma um barraco, bate na filha, agride. Aí quando chega na segunda-feira ele vai lá: sogrão, me empresta teu carro? O que você acha? Esse pai ia emprestar o carro dele para esse genro que surrou a filha dele? Qual o pensamento que esse pai ia estar tendo desse genro? Pois é, esse é o mesmo pensamento que Deus tem de nós quando nós destratamos um dos seus filhos, né? Então, pense que você está com uma joia rara do lado. E mais importante ainda, quem é você para que Deus lhe confie uma joia tão rara do seu lado?
com certeza você é alguém muito especial. Então faça valer a pena aquilo que Deus colocou na sua mão. A família que está em seus cuidados é o seu primeiro ministério, é família. A família é o ministério que Deus vai prestar conta com você primeiro, tá? E hoje Ele está nos dando dias para nós cultivarmos, cuidarmos, alimentarmos da presença dEle, da sabedoria dEle, essas joias raras que temos ao nosso lado. Esses são os maiores presentes que Deus poderia nos dar, confiar vidas a nós, né? Então a família é a sua joia rara, tá? Cuide dela com toda a preciosidade que você cuidaria de um colar de diamantes, de um anel, de um brinco de diamantes. Eu não queria perder, né? Porque todo domingo eu queria vir à igreja com esse diamante pendurado na orelha ou no pescoço, muito bonito para mostrar para as irmãs, né? Então, cuide daquilo que Deus lhe deu, daquilo que Ele lhe confiou. Gaste tempo analisando o que é melhor para a sua família, entrando em consenso com a sua esposa, certo? A oração é a principal ferramenta de um homem e de uma mulher. Ela vai te dar o passo a passo daquilo que Deus quer para a sua vida, porque é na oração que você vai se conectar ao seu maior conselheiro, que é Cristo Jesus, e o Espírito Santo ele vai lhe direcionar que caminho você deve traçar para esse ministério que foi lhe confiado, que é a sua joia rara. Então aproveite esses dias com a sua família, brinque com seus filhos, gaste tempo com eles, faça algo que eles sempre tiveram vontade de fazer com você, gaste tempo fazendo isso, se divirta com a sua esposa, tá? Faça coisas que você não gostaria de fazer, mas que ela gosta, então isso é sacrifício, e a Bíblia diz que nós precisamos ter amor sacrificial pelo nosso cônjuge, né? Que é o amor ágape. Então faça esse sacrifício, faça algo que ele goste, algo que ela goste, né? Então tem mulheres que não gostam de cozinhar. Faça esse sacrifício pelo seu esposo, cozinhe algo que ele gostaria de comer. Tem maridos que não gostam de arrumar a casa, nem a cama que dorme. Arrume a cama que você dorme, passe a mão, deixe tudo bonitinho, traga alegria ao coração da sua esposa. Brinque com seus filhos, tenha esse momento e ensine a eles quem é o Cristo da sua vida. Porque Pedro também nos diz, logo no início desse capítulo, que a mulher ela não conquista o marido pelas suas muitas palavras. Não, ela vai conquistar o marido dela para Cristo pelas suas atitudes santas cristãs. Esse é o maior adorno que nós poderíamos ter em nós, a presença do Espírito Santo. Eu vou passar para o meu esposo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a confiança do pastor a nós por essa palavra. Peço a Deus que Ele venha estar abençoando a sua casa, a sua família, que o Espírito Santo seja a sua principal arma nesses dias, que o seu diálogo com Deus também seja motivo de descobertas nesse dia. Se você não tem o hábito de orar, busque esse hábito. Se você não sabe o que dizer a Deus, eu vou lhe dar um conselho. Leia Salmo 103, que é a oração perfeita para aqueles que querem chegar a Deus e não sabem como. Amém, igreja? Fiquem com Deus. Amém? Bem, rapidinho. Só tenho a agradecer a todos pela paciência e agradeço muito ao nosso pastor pela oportunidade e pela paciência, pelo crédito que coloca sobre nós, e agradecer mesmo a Deus e que todos nós possamos ficar em casa, se ainda é dia de ficar em casa, e aproveitar esse momento com a família, com Deus, para que tudo ocorra bem. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, te agradecemos por este momento, te agradecemos por tudo, meu Pai. Eu sei que até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu sei que continuará a nos ajudar. Meu Pai, nos leve para casa, leve todos para casa, aqueles que estão viajando, aqueles que precisam chegar em casa. E é o que eu te peço, fica conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus.